dúvida que muitos motoristas têm, principalmente nesta época mais fria do ano, é com qual combustível abastecer? O que tem compensado mais, abastecer o veículo com gasolina ou etanol? Wagner Mendes de Faria, taxista. Etanol. Sempre foi etanol. Por que, né, dessa preferência? A gasolina tem mais chance de adulteração. Então eu prefiro pagar o preço correto do etanol do que pagar o preço da gasolina com mais etanol. Roberto de Souza Barros, taxista. Tenho optado pelo etanol. Tem compensado mais a questão do preço? O preço e assim, o carro também tem se dado bem com o álcool. Tem o rendimento dele. Me conta o seu nome completo. É Luiz Cláudio de Almeida Gomes. Taxista? Me conta uma coisa, qual que é a preferência do senhor na hora de abastecer o carro? Gasolina ou etanol? Gasolina. Gasolina, ela rende mais, né? Você olha na bomba, o valor é mais caro, mas na hora que da prática mesmo, a gasolina, ela rende muito mais. Acaba compensando. Acaba compensando, justamente. Fica bom, para os dois, né? Pro motorista e pro motor. Por falar nessa relação entre o tipo de combustível com o motor do carro, o professor de mecânica do IFMG, Instituto Federal de Minas Gerais, Betim, Bruno de Souza Batista, orienta qual a melhor opção nesta época do ano. Para a gente usar o etanol, a gente tem que avaliar algumas questões, né? O pessoal usa muito aquela razão de 70%. Se o preço estiver menos de 70%, vale a pena o etanol. Isso é uma média, tá? O que a gente tem que avaliar? Qual que é o tipo de trajeto que você faz? Qual o tipo de trajeto em termos de qual a distância você percorre, sabe? Se você percorre uma distância muito pequena, o que acontece com o etanol? É aquela famosa questão do carro ter que esquentar de manhã. Liguei o carro e dá aquela falhada, aquela coisa toda. Então o etanol ele demora um pouquinho mais a esquentar o motor, a entrar em regime de operação. Então se você pega o carro só para levar os meninos na escola ou na padaria e voltar ali, não vale a pena o etanol. Porque o motor não vai esquentar direito, vai ficar falhando, não vai entrar no regime de operação correto. Aí a gasolina, nesse caso, é melhor. Agora, para você pegar um trecho acima de uns 6, 7 quilômetros, aí já dá tempo do motor esquentar adequadamente e tudo, o etanol pode começar a valer mais a pena mesmo, sabe? Então, assim, ritmo de estrada, o etanol vale muito a pena, né? Agora, o trânsito anda, para, curto, a gasolina vale mais a pena do que o etanol. Em relação a essa troca também de combustível, tem uma recomendação para que esse motorista ele percorra alguns quilômetros antes de parar o carro? Vamos supor, ele está na gasolina, coloca etanol. E aí ele anda pouco e depois vai ligar o carro, tem dificuldade para ligar o carro. Sim, existe uma recomendação que é você andar pelo menos mais uns 5 ou 6 quilômetros, um pouquinho mais, depois que você faz uma troca completa. O que é a troca completa? O carro entrou na reserva, você foi lá no posto, estava no etanol, você encheu o tanque de gasolina. O que acontece? Se você parar o carro logo depois, na sua linha de combustível que vai do tanque até o motor, ela só tinha o combustível anterior. Então a central do seu computador está na cabeça dele que está o combustível anterior. Só que aí você passa a noite, eles se misturam. Então na hora que você vai partir no dia seguinte, existe uma mistura diferente, mas o computador do seu carro ainda acha que é a mistura anterior. Então ele vai levar um tempo até assimilar, opa, mudei. Então agora o parâmetro é esse daqui. Então o ideal é abastecer trocando radicalmente o combustível, digamos assim, anda um pouco, anda ali uns 5, 6 quilômetros e aí não vai ter problema depois. Nós ouvimos o professor de mecânica do IFMG, Betim, Bruno de Souza Batista. Repórter Leonardo Patrus.